Aleluia, povo de Deus! Aqui quem fala é o Bispo Miguel Serra, da Igreja Ministério Íntimos com Deus, da Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Mateus 24, o próprio Jesus faz umas declarações que chegam a ser assustadoras, até porque tudo está se cumprindo agora. E ele disse: nos últimos dias os poderes do céu serão abalados, nos céus e na terra. Olha quanta coisa aconteceu só nesse mês de junho, queridos. Quantos terremotos, quantos vendavais, quantos vulcões entraram em erupções, a mudança climática, a altura absurda da temperatura em alguns países. Aqui no Brasil já chegou abaixo de zero. Mas o pior de tudo é que muitas pessoas continuam desconsiderando, desacreditando do que está escrito na Bíblia. Como duvidar, amados, se os fatos são tão claros? Então eu digo para você, Jesus vai voltar sim. Então fique pronto para esse acontecimento. E olha o que diz 1 Timóteo 4: nos últimos dias muitos negarão a sua fé, muitos apostatarão da fé por ouvir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Repito, o presidente Trump nas eleições mandou todo mundo ler Bíblia, que Jesus era o maior de todos, que ele era o único Senhor de todas as coisas. Agora ele mesmo instrui os pastores americanos para que ensinem dentro das igrejas sobre a vinda dos extraterrestres, que na verdade são demônios, são anjos caídos. Só que por outro lado, se você for prestar atenção, muita gente já foi preparada a sua mente desde a infância, com filmes, com desenhos, com séries, preparando as pessoas para esse momento. E quando se manifestar esses seres, que eu não duvido que não vai acontecer, que você saiba, são demônios, são anjos caídos. Fique atentos. Por outro lado, também Jesus disse que nos últimos dias, olha aí de novo, os últimos dias, o amor de muitos se esfriará por se multiplicar a iniquidade. Veja se os cristãos de hoje se parecem com os cristãos de 35 anos atrás. Hoje você vê que a maioria dos cristãos, dos líderes até, estão vivendo uma vida completamente voltada para o pecado. Fazem todo tipo de loucura, cometem coisas piores do que ímpias, diz a palavra, mas depois sobe ao altar, depois canta, depois prega, depois ministra, depois coloca a mão na cabeça dos outros, amaldiçoando os outros. Porque como é que eles vão dar para os outros aquilo que eles não receberam do Senhor? Então, queridos, em nome de Jesus, tudo está se cumprindo. E Jesus também disse: é necessário que tudo isso aconteça. Mas fique atento, porque não será o fim. Mas quando ouvires falar de paz, se prepare, porque o fim será muito logo, será rápido. Fique pronto, meu querido. Lá em Apocalipse nos diz a palavra: aquele que pratica o pecado, continue na prática do pecado. Aquele que continua na imundície, continue andando na imundície. Mas ele também diz assim: aquele que é servo do Senhor, aquele que busca Deus, aquele que é santo, continue a santificar-se. Aquele que é justo, continue andando na justiça. Porque o que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Não se deixe ser enganado, querido, porque você conhece um pastor, um líder, um cantor gospel, isso, aquilo, outro, que vive na prática do pecado e aparentemente está prosperando. O fim dessa pessoa será a condenação eterna. Ande em santidade, nem se ajunte com essas pessoas, porque a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Não entre em jugo desigual. Ande em santidade o tempo todo. E com isso até te digo, você vai perder amigos, famílias, mas é melhor servir a Deus do que ir para o inferno. Numa cidade no extremo norte do Alasca, o sol só vai se pôr daqui, sabe quando? 3 meses. Vai ficar sem dormir 3 meses. Está difícil para Nova York, é? Desde o último domingo, os quase 5 mil moradores dessa cidade entraram num período de 84 dias de pura claridade, gente, sem noite nenhuma. Dagat na ni bay.
é a chamada geoengenharia, que são técnicas em larga escala que poderiam alterar o clima. Será que isso é sensato? Será que isso é possível e como? Então, existe essa possibilidade, né, de nós interferirmos no clima, como na verdade já estamos fazendo, né? Essa não é uma ideia necessariamente nova, né? Ele sugeriu usar compostos de enxofre, pulverizar isso na atmosfera, utilizando aviões, para refletir a luz solar. E a partir do momento que esse material é colocado na atmosfera, a gente perde completamente o controle. Sobre aonde ele vai se acumular. Ele não vai se distribuir de maneira homogênea, né? Ele pode se acumular em determinadas áreas, os ventos das chuvas, né, podem sair do controle, como é esse caso da pulverização. A técnica consiste em dispersar partículas de produtos como o iodeto de prata no interior das nuvens e com volume e peso maiores tendem a cair em forma de chuva. Isso é feito desde a década de 50. A gente força essa nuvem a ter um crescimento vertical e a gente meio que força ela chover mais ou menos na área desse projeto. Que pode ser uma bacia hidrográfica, pode ser uma área de nascente, pode ser uma área de floresta. Venho em paz para guiar a humanidade. Juntos construiremos um futuro de unidade e luz. É o início de uma nova era. Que esta seja uma era de cooperação. Compartilhamos dessa esperança. De a vida longa e a paz. Nós temos tempo para tudo. E sem pobreza, só abundância e... Obrigado. Sinto a energia me renovando. Olha, ele está melhorando. E a medicina aqui é milagrosa. Ver você curada traz paz ao meu coração. Este mundo é um milagre. Deixe a luz curar você. É um milagre, obrigado. Fueron mejorados, pero al hacerlo, al fusionar nuestra psiquis con la IA, Arquivo X. Países estão construindo cidades subterrâneas ao mesmo tempo. A Suíça tem 370 mil bunkers nucleares, um lugar garantido por lei para cada cidadão. A Finlândia pode proteger praticamente toda a sua população em 72 horas. No Ziceriuá, a montanha Cheyenne abriga uma cidade a 600 metros de profundidade, escavada em 70 mil toneladas de granito, com edifícios sobre molas gigantes para resistir a ondas de choque nuclear. A China construiu sob Pequim uma rede de 85 quilômetros com escolas, hospitais e fábricas. Países do mundo inteiro construindo. Que eles sabem que o caos se aproxima, são eventos que abalarão todas as estruturas do planeta Terra. Uns chamam de o Grande Reset, ou o Apocalipse, que a Bíblia já descreveu esse momento. Em Apocalipse 6,15, reis ricos e poderosos se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas.